Fala rapaziada, estamos aqui para trazer uma prévia do time para a rodada 7, né? Até a paralisação a gente tinha visto 43 vídeos, somando um pouco mais de 14 horas, e daí eu vou trazer uma prévia de como vinha ali os mais indicados. Lembrando que nos mais indicados a gente não tinha, né? A princípio tinha sido postergado os jogos dos times gaúchos, e aí não tinha os jogos do Grêmio e Bragantino, Cuiabá Internacional e o Fluminense e Juventude, né? E daí a gente teve a paralisação, vai voltar agora na rodada 7, como eu havia informado aqui, né? Vocês podem ver no meu threads, eu falei sobre essa possibilidade, né? Muita gente desacreditou, né? Mas aí, ó, é uma questão ali com uma boa probabilidade disso acontecer, né? Seria o caminho mais viável ali e isso teria a tendência a acontecer, né? Muita gente desdenhou do que a gente tinha falado, né? Mas de fato ali a gente vai voltar na rodada 7 e aí eu mantive aqui os estudos e vou trazer para vocês como é que tá os mais indicados até o momento da paralisação, né? Lembrando que agora a galera vai gravar novos vídeos, né? Vão trazer atualização com esses novos times ali, né? Com esses 6 times, né? Esses 3 confrontos ali inclusos. Então muita coisa tem de alterar, né? Jogadores também que estavam machucados, alguns podem estar voltando de lesão, outros que estavam prováveis podem estar em dúvida ou nulos, tá? Então a gente vai trazer um número geral, independente de prováveis ou não. Trazendo para vocês aqui, começando pelo gol, rapaziada. No gol, a gente tinha o goleiro Carlos Miguel do Corinthians, como mais indicado, com 30% das indicações. Logo atrás, a gente vinha, não muito atrás, né? A gente tinha o Lucas Arcanjo, com 18% das indicações. O Lucas Arcanjo, que é do Vitória. O Rafael do São Paulo com 17% das escalações, o Everson do Atlético Mineiro com 12%, e empatado ali com 9%, a gente tinha o Rossi do Flamengo e o João Ricardo do Fortaleza. Tá? Por enquanto a gente vai estar indo com o Carlos Miguel aqui com 30%, né? Um SG que eu gosto muito, eu gosto desse SG aqui. Depois aqui a gente pode estar botando o Rossi, né, que está indicado. Tem o Rocher agora voltando, né, contra o Cuiabá, que muito mal. Vou ativar a chavinha da cartomante aqui para a gente ver a valorização, né? O Rocher precisando de 2,16 para valorizar. O Carlos Miguel precisando de 4,8, tá? A gente vai estar botando aqui o Rocher por enquanto na reserva. Lembrando que a gente tende a fazer o hack, tá? Na atualização. Isso é só para vocês terem uma base, tá? De como está essa prévia. Na zaga, rapaziada, até o momento, né, tava bem parelha ali a zaga. A gente tinha o Gustavo Gomes com 42% das indicações. Depois a gente tinha o Arboleda com 34% das indicações. O Kaique Rocha do Atlético Paranaense com 23% das indicações. O Murilo do Palmeiras com 21% das indicações. E o Wagner Leonardo do Vitória com 18% das indicações. Tá? Estes são os mais indicados ali, né? Os mais cotados até o momento. Depois ali um pouco menos cotados, ali, menos visados. A gente tem o Fabrício Bruno do Flamengo com 15% das indicações. A gente tem empatado ali com 13% o Alan Franco do São Paulo e o Félix Torres do Corinthians com 13% ambos. A gente tem o Bruno Fux com 10% das indicações. E empatado em 5% a gente tem o Maurício Lemos do Atlético Mineiro e o Léo Ortiz do Flamengo. Tá, a princípio a gente vai estar indo aqui então com Arboleda com 34%. E o Gustavo Gomes com 42%. Tá? Na reserva, a gente tem Félix Torres, né? A gente tem o Wagner Leonardo, também cabe, né? Precisa de menos que o Félix, mas eu acredito mais nesse SG do Corinthians do que o do Vitória, tá? Apesar do Dragão não ser tá muito bem, mas esse momento de paralisação ali, né, a gente tem que ver como é que vai voltar. Lembrando também, galera, vocês quando forem, né, fazer suas escalações, de pesar um pouco a questão do psicológico dos times gaúchos, tá? Não sei o quanto isso vai afetar, a gente tem que analisar bem a fundo e ver qual peso que a gente vai dar nessa situação. Mas eu acho que esse psicológico dos jogadores pode afetar de alguma forma, tá? Nas laterais, a gente tem o Guilherme Arana com 75% das indicações. Esse eu considero uma unanimidade, tá? Pelo número de indicações. Depois a gente tem o Piquerez do Palmeiras com 43%.
Aí depois a gente tem o Hugo do Corinthians com 24%. Antes do Hugo a gente tem o Ayrton Lucas do Flamengo com 29%. O Hugo do Corinthians com 24%. Aí o Saravia do Atlético Mineiro com 18%. E o Marco Rocha do Palmeiras com 10%. Tá? Então a gente tem o Guilherme Arana, logo atrás a gente tem o Piquerez do Palmeiras. Se o Piquerez está aprovado, seguimos, tá? Na reserva a gente pode estar botando aqui Marco Rocha, o Ayrton Lucas, tá? Todos esses são bons nomes. O Hugo do Corinthians está precisando 2,81, Ayrton Lucas de 8. Tá deixando o Hugo aqui por enquanto. Tá? No técnico, rapaziada, a gente tinha ali o Gabriel Milito do Atlético Mineiro com 43% das indicações. Depois a gente tinha logo atrás o Léo Condé do Vitória com 16%. Aí o Léo Condé saiu do Vitória e entrou o Carpini. E daí durante esse tempo a gente teve 13% de indicações do Carpini. Se a gente juntar os dois dá 29%, tá? Logo atrás ali do Milito com 43%. Aí a gente tem com 13% o Abel Ferreira, com 8% o Tite e com 5% o Antônio Oliveira do Corinthians. Tá? Você está indo aqui por enquanto com o Milito. No meio de campo, rapaziada, a gente tem a princípio, né, eu considero ali, né, se for jogar uma unanimidade, o Gustavo Scarpa está em 95% das indicações. Tá? Depois ali o Mateuzinho do Vitória está em 90% das indicações. Lembrando que esse até o momento é só uma prévia, né? E a prévia que estava sendo feita sim os times gaúchos, tá? Então esses dois a princípio eram unanimidades. Depois a gente tem ali o Dela Cruz com 60% das indicações. Tá? Então esse trio estava disparado, muito escalado. Mas ali a gente tem ali, para quem precisa diferenciar um pouco mais, a gente tem o Veiga e o Garro, o Veiga do Palmeiras e o Garro do Corinthians, ambos empatados com 13%. A gente tem o Arrascaeta com 9%. O Lohan do Flamengo, né, estava com 11 ali, aí depois entrou o Arrascaeta como provável, o Arrascaeta com 9, tá? Então juntando os dois ali dá 20% para o meio armador do Flamengo. Tá? O Dela Cruz estava com 60%. Daí a gente tem empatado ali com 4% de indicações. A gente tem o Payet do Vasco e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Tá? Por enquanto a gente vai com esse trio mesmo. Que é a atualização para a gente ver. Daqui, quem que a gente está botando aqui na reserva? O Garro do Corinthians. Show de bola, reserva top. No ataque também era um trio bem padrão, tá, rapaziada? No ataque o trio não tinha muito segredo não. Era o Paulinho com 82% das indicações, tá? O Hulk com 75% das indicações e o Pedro com 74% das indicações, tá? Então na prévia esse sexteto de meio e ataque, eles eram muito padrões assim, na grande maioria estava com esses 6 ali, diferenciava talvez um ou 2, né? E daí da parte de zaga, laterais, goleiros, técnicos, que teve mais diferenças entre os times, né, nessa parte mais defensiva. A parte ofensiva, mudança ali talvez de 1 ou 2 jogadores, né? Então não tinha grandes mudanças. Aí para quem precisa diferenciar um pouco mais, nesse ataque a gente tinha o Estevão do Palmeiras com 28% das indicações. A gente tinha o Cebolinha do Flamengo com 12%. O Wesley do Corinthians com 10%. Né? Gosto muito desse menino Wesley. O Canóbio do Atlético Paranaense com 7%. E empatado com 5% a gente tinha o Luciano, o Veguete e o Rony. Tá? Para quem precisa diferenciar um pouco mais, na reserva desse ataque, só tá botando o menino Wesley, que eu gosto muito para essa rodada, tá? Lembrando que a gente ainda vai estudar os times, né? Vai ver como é que vai ficar os jogadores. Para quem for membro aqui do canal, a gente tem uma live mais detalhada analisando dados a dados de jogador por jogador, tá? Rapaz, esse banco aqui só tem Corinthians, né? Só não tem o goleiro porque o goleiro é titular. De capitão, galera, a gente tinha 48% de indicações pro Paulinho e 40% pro Hulk, tá? Então os dois estavam muito próximos ali. Os outros 12% a gente distribui entre outros jogadores que tiveram apenas uma escalação como capitão. Né? A gente teve o Pedro, o Scarpa, Dela Cruz, Veiga, Mateuzinho, tá? Mas ali é mais parelho ali, o Paulinho com 48% e o Hulk com 40%. Tá? A princípio a gente vai manter o Paulinho aqui como capitão
até a atualização desse time, tá? Esse é o time dos mais indicados, a gente vai estar salvando ele aqui no Cartola, né, para quem quiser conferir os mais indicados, tá? Então é isso, rapaziada. A princípio o nosso time segue esse, tá? Deixa o like aí para ajudar a gente, se inscreve aí, se torna membro do canal para a gente ter lives mais detalhadas, tá vendo? Você tem acesso a alguns conteúdos mais exclusivos. E é isso, a gente vai estar trazendo a atualização aí desse time na semana que vem, mais próximo do fechamento do mercado aí, tá? Show de bola, vamos para cima, rodada 7 na área.